Vamos ouvir Armando Heilmann. Ele é professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Vamos saber sobre o desenvolvimento de um sistema que monitora tempestades com raios a curta distância. Os atuais sistemas de monitoramento são complexos, caros e os dados são muito limitados. O acesso a esses dados geralmente são pagos. Então, acreditamos que uma pesquisa voltada para uma alternativa de monitoramento de raios pode se tornar interessante, até porque o fenômeno ainda dos raios continua sendo o mais intrigante e misterioso evento atmosférico. O Storm Detector é um sensor de raios de baixo custo. Ele utiliza um chip de tecnologia internacional disponível no mercado internacional e que opera na detecção de raios. Mas cujo diferencial é que adaptamos as funcionalidades bem limitadas desse tipo de sensor para uma realidade que possa explorar os conceitos matemáticos e físicos e nos devolver a localização dos raios. Isso nós fizemos utilizando o método interativo de multilateração, além do nível de alertas, de acordo com a tabela de nível de atividade elétrica da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, uma descrição probabilística por área mais predisposta à ocorrência de raios durante uma tempestade, além de uma perspectiva do deslocamento dinâmica em solo das descargas atmosféricas. Os dados de detecção do Storm Detector foram correlacionados com uma agência europeia de detecção de raios, chamada LINET, e que apresentou uma eficiência de detecção de 76%, uma probabilidade de detecção de 80% e um erro de detecção de 3 km, o que é bem baixo comparado a um sistema de monitoramento de longo alcance, já que nós estamos falando de um sistema de localização de curta distância. Isso tudo para uma região de aproximadamente 1.300 km², ou seja, corresponde a uma área de 40 km de diâmetro. Isso significa que com 4 ou 5 sensores desse tipo, nós poderíamos cobrir os aproximados 6.000 km do litoral paranaense. O Storm Detector Sensor poderá somar-se aos atuais sistemas de monitoramento de raios como uma alternativa para tempestades com raios mais localizadas. Vamos continuar ouvindo o professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, Armando Heilmann. A principal utilidade desse sensor é ter dados de raios durante eventos de tempestade e que esses dados possam ser utilizados para um melhor gerenciamento de risco, seja para uma localização em que há muitas indústrias, por exemplo, com atividades externas, seja para ambientes abertos, como a exposição de pessoas no litoral durante a temporada de verão, seja para auxiliar na prospecção de áreas de maior ocorrência de raios e cujas informações são imprescindíveis para companhias de energia elétrica, refinarias, subestações, dentre outras. E a contribuição, além da aplicação nesses setores, fica por conta de ser uma rede única e exclusiva de monitoramento a curta distância, chamada short range, mas que operando em conjunto, ou seja, como uma rede de sensores, pode vir a ser um sistema totalmente desenvolvido para auxiliar os atuais sistemas de monitoramento de raios, somando informações a eles, mas também classificando os eventos com raios e colaborando na geração de dados de raios para o gerenciamento de risco, viabilização de projetos de grande extensão, como em projetos de linhas de transmissão, além da informação irrestrita dos dados de raios que poderão ser utilizados também para fins de formalizar se determinado dano foi ou não causado por um raio. Para uma linha de base de 15 km, com sensores espaçados igualmente entre si, seriam necessários aproximadamente 1.303 sensores em todo o estado do Paraná. É um projeto que tende a ser estudado pela equipe do ponto de vista de viabilidade ou até mesmo de operação. E ouvimos, então, o professor da Universidade Federal do Paraná, do curso de Engenharia Elétrica, Armando Heilmann. Muito interessante esse sistema de monitoramento de raios. 8h44. Mais notícias ainda nesse